Nesse vídeo eu vou trazer para você duas ações de dividendos que no preço de agora, estou gravando esse vídeo no dia 15 de agosto, no preço de agora, elas vão te produzir mais de 12% de dividend yield, o famoso 1% ao mês, só que com ações, o que é muito raro, e são ações que eu tenho na minha carteira de investimentos. Vem comigo. Primeiro, só relembrando, né, pessoal, Ibovespa praticamente zerou os ganhos desse ano. Até coloquei aqui de data a data, ó. No Investidor 10 você consegue clicar aqui em data e colocar do dia 1º até a presente data, e você vai notar que a alta acumulada é de 3,61. Acontece que o maior peso do Ibovespa é Petrobras. Petrobras foi praticamente uma das poucas ações que subiram nesse ano. E a gente sabe o motivo, se beneficiou da alta expressiva do Brent. Veja a importância da diversificação, sempre importante lembrar isso, porque uma ação que supostamente seria arriscada, como a Petrobras, é a única que está segurando as pontas na volatilidade do portfólio. E sem mistérios, as duas ações que eu vou tratar nesse vídeo é a ação da Allos e a ação da TIM, que já destaco o seguinte, elas são não as melhores ações do seu setor, porque no setor de shopping centers, na Allos, temos a Multiplan, que é a melhor empresa. E no setor de telecomunicações, temos a Telefônica Brasil, a Vivo, que também é a melhor empresa. Eu diria que essas duas ações são as segundas melhores. Então por que você está falando delas? Porque elas são as únicas que remuneram de maneira adequada, dado o preço atual, o acionista. O minoritário, não estou falando de quem tem uma participação relevante, que nem se importa muito com o dividendo, porque não faz tanta diferença. Agora, para o pequeno investidor, faz muita diferença o tamanho da remuneração. E são ações que estão apanhando. O caso da Allos é curioso, porque ela chegou a acumular uma alta de quase 20% no ano, chegou a 33 e tantos em abril, e aí quando começou a correção, meu amigo, não parou mais, já acumulando uma queda de 24%. Com a TIM, o que nós tivemos? Nós tivemos uma alta de 30%, e aí depois ela começou a corrigir até antes disso, né? Já em fevereiro já começou a corrigir, e agora está acumulando uma queda de 36%. E veja, não que eu tenha bola de cristal, nada disso, longe de mim querer ter essa pretensão, mas o pessoal me falava, a TIM tá no bom preço aqui em cima. Falei, olha, na minha visão não tá cara, e é ruim porque a verdade dói quando você diz, claro, a sua verdade, a sua percepção, porque a gente não gosta de ser contrariado, ou de as nossas crenças serem contrariadas. Acreditar numa mentira é muito mais fácil, mas a realidade depois se impõe. E aí, quando teve a queda pós-resultado do segundo trimestre, eu falei, opa, apareceu uma oportunidade de fato. E olha como o preço que você pagou aqui em cima, eventualmente, no hype, muda o seu nível de remuneração. Um indivíduo que comprou TIM a 27 não vai ter o mesmo dividend yield de um indivíduo que comprou meses depois abaixo dos R$20. Eu vou te mostrar lá na sequência a diferença de dividend yield, o famoso dividend yield on cost, ou seja, é o dividend yield individual do investidor em relação ao seu custo de aquisição, que de fato é o dividend yield que importa, né? Assim como o que importa é a sua inflação pessoal, a sua carteira pessoal, é o dividend yield on cost que realmente importa. Começando aqui com a Allos, o que nós temos? Primeiro, é importante você saber qual é a composição acionária, para você saber quem são os principais sócios. E aqui você já percebe, olha, que não há nenhum acionista com controle. Então a Allos é uma corporation, ou seja, é uma empresa sem um único controlador ou um grupo de controladores que tem um acordo de acionistas, que a gente chama, que aí exerce o controle da empresa. Mas não é o caso. O maior acionista é o fundo de pensão canadense, tem 9% da companhia. E aí tem aqui o Sonai Sierra, 5%, Renato Rick, 3,4%. E a gente entra aqui nas duas gestoras que têm uma participação relevante. A Guepardo tem 5,4% da Allos, e é uma gestora que eu respeito muito. E a SPX também é uma excelente gestora. Então, duas grandes gestoras de respeito no mercado financeiro possuem participações relevantes na Allos. E detemos aí 0,8% de ações em tesouraria. A Multiplan, por exemplo, tem um nível elevado de ações em tesouraria. Eles são mais focados em recompra de ações. Olha só aqui, 4,5% do capital social tá ali. E também na prática é uma empresa sem controle, porque a família Pérez detém 32% da empresa. E por que é importante saber se tem ou não tem controlador definido? Porque geralmente você tem uma corporação, ou seja, uma empresa com controle pulverizado, isso pode ser levemente negativo. Depende muito do caso. Mas pode ser negativo porque sem um controlador que guie, digamos assim, a empresa, você tem ali eventualmente dificuldade de tomada de decisão, pode ter desalinhamento. Olha a briga societária que está acontecendo na Asas 2154. Então é nesse sentido. Não é algo determinante, mas é algo para você ficar de olho. Mas basicamente era isso que eu queria te passar
nesse primeiro momento. E aí, te passar aqui os principais números da empresa no segundo trimestre, porque a gente estava com medo, os dados do varejo, eles estavam vindo bem fracos. E o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o seguinte, a empresa teve um desempenho bom, a receita cresceu 11%, o NOI, que seria o equivalente ao lucro bruto, cresceu 3,6%, o lucro líquido disparou, mas o que mais importa é aqui, ó, fluxo de caixa operacional, que é um indicador muito importante em shopping center, ele cresceu 12% e comparando o semestre com o semestre, cresceu 10,9%. Portanto, uma empresa que gera caixa. E é dessa geração de caixa que vem o pagamento de proventos, que nesse momento está bastante elevado. Eu vou te mostrar na sequência, assim como é o caso da TIM. Tivemos aí também, veja, uma redução na inadimplência, saiu de 1,9% para 1,4%, o que é positivo, que daí exige menos provisão. A taxa de ocupação saiu de 96,4% para 96,2%, aqui é um dado negativo. Quanto maior a taxa de ocupação, melhor, porque eu estou ocupando mais lojas no shopping, ou seja, mais espaço no shopping, isso me gera mais receita de aluguéis. Por outro lado, temos ainda indicadores que não cresceram tanto, então a gente já vê uma desaceleração na economia em relação a 2025, isso é verdade. Não cresceram tanto, o percentual de vendas nas mesmas lojas que já existem há pelo menos um ano no shopping center, e o aluguel nas mesmas lojas, o crescimento do aluguel. Em 2025, os dois indicadores operacionais foram bem altos, né? 7%. Agora não, foi 3,2%, 2,4%. Isso é reflexo, basicamente, desse nível de juro proibitivo na economia por muito tempo. Só para você ter uma ideia, o próprio Banco Central ele traz uma estimativa de que o impacto da Selic para cima ou para baixo sobre a economia, isso leva entre 6 a 9 meses para você realmente ver o reflexo na realidade. Então não é imediato. Ah, cortei a Selic em 0,25%, amanhã já tem impacto. Não, isso aí vai acontecendo ao longo dos meses. Por isso que você vê essa diferença de um ano para outro, mesmo com a Selic tendo sido reduzida nesse ano. Mas foi uma redução até agora que gera pouco impacto prático, de 15% para 14%. Algo que apresentou um crescimento bacana foi o resultado de estacionamento. Está aqui uma área de negócio do shopping center que é muito boa, crescimento muito consistente, porque existe um poder de preços interessante. Você reajusta a tarifa de estacionamento e mesmo assim você tem estacionamento lotado em bom shopping center. Crescimento de 6,3% no período. A receita que menos cresceu no período foi a de locação, cresceu só 2,6%. Agora, algo que está acontecendo e mostra como a Allos é fruto de uma fusão exitosa é a redução do SG&A, que são as despesas operacionais. Praticamente em todos os trimestres a gente está vendo uma simplificação da estrutura com redução das despesas. Veja, são raros os casos em que você tem uma fusão que dá sucesso, mas esse é um caso que vem apresentando de fato economias de escala. Porque você simplifica, né? Antes eu tinha duas empresas administradoras de shopping center, BR Malls e Aliansce Sonae. Aí eu tenho 2 departamentos jurídicos, eu tenho 2 departamentos financeiros. Quando eu integro tudo isso, para que 2 departamentos? Eu consigo enxugar a estrutura, deixá-la mais asset light, com menos ativos e menos funcionários. Então eu consigo reduzir tudo isso aí, né? Claro que isso aqui tem um limite, tá? Fique pensando que eu vou conseguir cortar custo ad eterno. Não, tem um limite. Porque chega um momento, que é o limite máximo da eficiência, que se eu começar a cortar ainda mais, forçar o corte, eu vou reduzir minha receita. Aí, não vale a pena. Eu preciso chegar numa região ótima, onde o corte não gera impacto na receita, impacto negativo, percebe? Por hora não está gerando. Resultado financeiro segue negativo. A empresa está com um certo endividamento, que ainda é confortável, que ainda permite pagamento de altos proventos, fazendo com que a empresa até supere um pouco o quanto ela está distribuindo de proventos para os seus acionistas a partir da geração de caixa. O que eu quero dizer com isso? A empresa gera tanto de caixa, que é o FFO, ela está indo um pouco além disso, enquanto o endividamento está sob controle, que é o caso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu gerei de caixa no período 340 milhões. Se a empresa gerar isso em todos os trimestres, de maneira linear, eu estou falando de 1,3, quase 1,4 bilhão. Acontece que ela está indo além, ela está distribuindo mais ou menos 1,7 bilhão. Isso está vindo aonde? De endividamento. Mas um endividamento, de novo, que está sob controle. E veja, por mais que você não acredite, a verdade é que Multiplan e Allos tem uma alta previsibilidade da geração de caixa. A geração de caixa não varia tanto. Tem receitas previsíveis, reajustadas por índices de inflação, tem receita diversificada, tem estacionamento, tem publicidade e tem
alocação. O nível de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, está em 1,7x, então ainda não é algo que preocupa, dado o nível de previsibilidade, dado o fato de que a gente está falando de empresas de risco operacional mais baixo. Então, pelos próximos 2 anos, eu diria que não há tanta preocupação assim no nível de endividamento dessas empresas, principalmente porque elas não estão num ciclo de investimentos. Tanto a Allos quanto o Multiplan não estão investindo, estão apenas ali com um capex de manutenção, um capex mais baixo. Isso favorece a possibilidade de altos proventos. Eu até separo aqui, ela separa, né? Eu tenho capex de expansão, mas assim, tá bem baixo, tá? Esse capex, tá bem baixo. Agora, que o varejo tá mais fraco, isso é verdade, porque esse crescimento de 2,4% aqui é ruim, né? É o desempenho das vendas. Então esse aqui é um ponto negativo de desaceleração no crescimento e que deve ser monitorado. Mas é aquilo, né? Dependendo do preço e do yield, dá para aguentar muito desaforo. Agora é só uma desaceleração, mas continua tendo crescimento. E a gente sabe que o motivo é esse juro extremamente restritivo. E aí o que acontece? Sobre a remuneração dos acionistas de Allos. Já foi pago ali 1,2 bilhão em 2026 dentro dessa alavancagem e o guidance da companhia continua pagando 29 centavos por ação todos os meses. Esse fluxo mensal é muito bacana para a carteira. É uma estratégia de concorrer com fundos imobiliários de shopping centers. Eles adotaram essa estratégia na Allos. E aqui no Investidor 10 eu clico em dividendos e eu consigo visualizar aqui, ó, esse dividendo de 29 centavos todos os meses no ano de 2026, de maneira religiosa. Só teve um JCP aqui no meio do caminho. Fora isso, são dividendos mesmo. E aí eu tô falando do quê? Eu tô falando de 29 centavos por ação vezes 11, 13,19. Aí eu tive um JCP no meio do caminho, supondo que não tenha mais nenhum JCP no meio do caminho, 29 centavos. Aí eu multiplico por 82,5, porque eu tiro agora a alíquota de imposto de renda do juros sobre capital próprio, que está em 17,5. Eu chego em 23 centavos, mais 3,19, me dá em um yield de 3,43? É, 3,43. Tem os centavinhos ali, pós-vírgula. 3,43 de renda projetada e com perspectiva de manutenção para pelo menos os 2 anos subsequentes. Então o que nós temos aqui? Considerando o preço atual, 3,43 dividido por 25,70, isso me dá um dividend yield de 13,34%. Sabe quanto que é 1% ao mês em juros compostos? Não é 12%, isso é juros simples, é 12,68. Ou seja, o preço atual de Allos me oferece uma remuneração de mais de 1% ao mês composto. É um altíssimo nível de remuneração, muito raro. Por isso que eu falei, dependendo do preço, admite muito desaforo. E como eu disse, é basicamente uma desaceleração nas vendas e uma leve, assim, bem marginal piora na taxa de ocupação. Mas esse é um movimento generalizado, com exceção, a única exceção é a Multiplan, que a gente viu resultados muito consistentes. Mas é basicamente isso que está acontecendo. E é uma ação que está na minha carteira de investimento. E aí sobre a TIM, onde a gente teve uma queda mais acentuada, né? 30%, mas claro, a gente também teve uma alta mais acentuada anteriormente. O nível de remuneração não é tão elevado assim, mas ainda assim é bastante elevado e, na minha opinião, é um nível de remuneração mais sustentável por mais tempo que a Allos, porque a Allos está com um endividamento maior que o da TIM e a Allos, a gente já sabe que nos próximos anos vai ter uma redução nesse nível de remuneração, porque não dá para ficar ultrapassando o nível de geração de caixa na hora de pagar os proventos. E aqui a TIM, o nível de remuneração hoje projetado é com base na geração de caixa operacional. E sobre a TIM, olhando aqui também para a composição acionária, o que nós temos? Que ela é controlada pela Telecom Itália, controlador estrangeiro. E eu vi alguém comentar em outro vídeo, você não está considerando o risco da TIM relacionado à sua restatização. Luan, restatização? A TIM não é estatal, não. A TIM Brasil não. Ela surgiu justamente ali da privatização da Telebrás no país. Não é isso. É que a Telecom Itália pode voltar a ser estatal. Então a gente teria um controle estatal indireto sobre a TIM nesse sentido. E o que está acontecendo na prática? Na verdade, os Correios da Itália fizeram uma proposta voluntária de comprar o controle da TIM lá na Itália, né? Que é a Telecom Itália. Então, seria o controle indireto e indireto, porque os Correios da Itália são controlados pelo governo da Itália. E me parece um absurdo, né? Um dos países mais endividados do planeta fazendo proposta através da sua empresa de Correios para reestatizar a Telecom Itália. Mas de fato isso está acontecendo lá na Itália. Ainda não houve uma resolução do caso a princípio. E de novo, é uma proposta voluntária de aquisição, tá? Não tem obrigatoriedade. Não é uma desapropriação, algo forçado. Então, pode haver rejeição e o impacto ser marginal aqui no Brasil. A princípio também não tem nenhum plano de alterar o plano estratégico de atuação da TIM no Brasil. Mas sim, pode ser um risco sim, tá? Pode ser um risco dependendo do que pode acontecer. Agora, a gente precisa reconhecer
também o seguinte, diversas excelentes companhias no Brasil possuem um controle que você poderia ficar reticente em investir. E aí você iria afunilar tanto que você ia ter um universo extremamente restrito de empresas investíveis. Por exemplo, você sabia que o Banco ABC ABC Bank é controlado pelos governos do Kuwait e da Líbia, que são considerados não democráticos? Você sabia disso? Agora tem o caso da Telecom Itália. Você tem lá a sacanagem do Santander em face do Santander Brasil, pelo menos dos minoritários. E aí a gente não está falando de governo, mas você já viu que pode ter esse tipo de situação. A CPFL Energia, com indicadores de qualidade do seu serviço que são top de linha, são controlados por quem? As empresas da CPFL Energia. O controle da State Grid, que é a estatal chinesa. Então assim, claro, dá para só investir em empresas sem nenhum risco estatal? Até dá, só que você vai ter uma carteira extremamente concentrada e talvez você tenha que pagar caro demais. E aí eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro tomar um pouco mais de risco com controle estatal, ainda que indireto, para obter um nível de remuneração superior. Claro, cada um tem a sua estratégia, entendo perfeitamente. E sobre a TIM, o que nós tivemos de frágil no último resultado? Para tentar justificar um pouco dessa queda acentuada. A fragilidade basicamente se resumiu isso aqui, ó. Base móvel de clientes, queda, tá? E aqui no Investidor 10 eles criaram esse item aqui, base de clientes. Olha só que interessante. A base de clientes teve uma leve redução, tá? Então, esse aqui foi o ponto negativo do trimestre. Só que essa redução foi em pré-pago. Em pós-pago, tivemos uma alta. Mas ainda assim, isso foi considerado algo negativo pelo mercado, tá? Mas no final das contas, a gente precisa entender o seguinte. Eu tenho um negócio com receitas diversificadas. Dificilmente todas as minhas receitas vão subir. Dificilmente. Olha o caso da CPFL Energia. Você tem vários negócios. Você tem geração, você tem transmissão. A transmissão disparou a receita. Enquanto que a receita de distribuição não cresceu tanto assim. Só que isso foi suficiente para, no geral, no final da receita, ter um crescimento bacana. Olha o caso da VEG. Tem várias receitas ali, várias fontes. Uma fonte cresce, outra não cresce tanto. Isso faz parte. Então, no final das contas, é melhor olhar para o quê? O final da receita. Cresceu 6%, na comparação anual 5,5%, e a geração de caixa da empresa cresceu 8%, gerando bastante caixa. Se você pega o EBITDA menos o CAPEX, 1,8 bilhão. Isso dá uma perspectiva anual de mais de 7 bilhões de reais. E você pode conferir a geração de caixa operacional da empresa no demonstrativo de fluxo de caixa. Para isso também que serve esse demonstrativo. Ó, demonstrações de fluxo de caixa. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Gerou 3 bilhões de caixa. A empresa gera muito caixa. No semestre, gerou 5,7 bilhões. É uma empresa que gera mais de 10 bilhões de caixa. Ah, mas tem o nível de CAPEX? Sim, mas eu retiro o CAPEX e chego naqueles 7 bilhões mais ou menos. Ah, mas eu tenho que pagar minha dívida. Sim, vamos olhar para a dívida. Isso é importante mesmo. Ó, minha dívida custa 2.400 no semestre, né? Então isso aqui é importante. Eu posso rolar a dívida, diminuir esse custo? Sim, mas ele custa para mim, né? O credor tá recebendo isso aqui. Então se eu tiro esses 2.400, eu já caio para 5 bilhões. Então sim, isso é importante. Só que o meu CAPEX eu posso financiar com nova dívida. Se eu posso financiar meu CAPEX, os meus investimentos com nova dívida, eu não preciso chegar nesse fluxo de caixa livre, que a gente fala, colocando esse resultado financeiro na conta. Eu posso deixar esse resultado financeiro de lado, ou deixar a princípio de lado. O que eu preciso saber é, a empresa tem condições de se endividar mais? Porque se ela não tem condições de se endividar mais, aí eu preciso considerar todo esse resultado financeiro aqui na conta, para saber quanto que eu posso pagar de dividendo. E aí a gente chega aqui no perfil da dívida da empresa. Como ele está? Relação dívida líquida EBITDA 0,89. Para uma empresa de receita altamente previsível e baixo risco da operação, ou seja, de baixa volatilidade do EBITDA, a gente tem aí um nível tranquilo, bem tranquilo, tá? Então isso permite o quê? Eu me endividar mais para cumprir com o CAPEX, ao passo que a geração de caixa, eu vou lá e pago na forma de provento. Então tranquilamente eu consigo pagar aí 5, talvez até mais, 6 bilhões até, eventualmente enquanto esse endividamento não está muito alto. Então aqui eu vejo muito mais conforto até do que a Allos para pagar altos dividendos. E não à toa que a empresa tem um guidance, pé no chão, de 5,3 bilhões de reais de distribuição acionista. E tá aqui, ó. A TIM planeja distribuir entre 5,3 e 5,5 bilhões em 2026. E essa remuneração você pode ver que vem subindo ao longo do tempo. Então aqui em 23 pagou quase 3 bilhões, aqui 3 bi e meio, aqui 4.700 e agora entre 5.3 e 5.500. Indo numa escadinha que a gente só vê lá nos Estados Unidos, né? Com as dividendos aristocratas. Aqui a gente não vê. Com raridade a gente vê essa escadinha de dividendo. Então se eu receber de fato 5,3 bilhões,
Vamos pegar aqui o valor de mercado da companhia. Eu clico aqui em empresa e aí eu coloco aqui valores detalhados. Esse é o valor de mercado atual da TIM, 43,3 bilhões de reais. Então, eu tenho 5.300 dividido por 43.350. Até arredondei um pouco para cima. A gente está falando do nível de remuneração de 12,22. E se a empresa pagar o máximo ali pretendido, a gente está falando de 12,68, 1% ao mês em juro composto. Então, de novo, me parece que é outro valuation que aguenta desaforo. E aqui no caso da TIM, quase nada desaforo, tá? Quase nada. E eu não estou dizendo aqui que você deva concentrar em duas ações. Não me entenda mal. Seria ridículo isso. Eu só estou te dizendo que esse caos todo, toda essa volatilidade oriunda basicamente de fluxo estrangeiro negativo, que deita e rola no curto prazo, você tem que saber aproveitar esse caos. Quanto mais uma ação cai, especialmente quando essa ação remunera muito bem o acionista, menor o risco de se investir. Isso é contraintuitivo pra gente, porque a gente tem medo de perder, a gente tem aversão às perdas. Isso decorre do nosso instinto de sobrevivência. Perder significa estar mais perto da destruição, da morte. Nosso cérebro não acompanhou a evolução da sociedade. Então a gente fica apegado a isso. E está tudo bem. Só que a gente precisa tentar lutar um pouco contra isso, contra essa aversão a perdas, porque nesses dois casos especialmente, essa aversão a perdas, na verdade, está sendo irracional, né? Basicamente isso. É uma irracionalidade. Mas é claro que pode cair mais? Claro, sempre pode cair mais. A loucura da bolsa de valores é que sempre pode cair mais. Fora da bolsa de valores, você não tem tanta maluquice assim. Fora da bolsa de valores, você vê preços muito mais altos sendo pagos. Você vai notar isso se você começar a acompanhar mais o mercado. Você vai notar isso tranquilo. É que na bolsa, é para tentar pegar o otário, né? E a gente é o otário da vez. E como eu disse, são duas ações que estão na minha carteira. Se você quiser acompanhar, eu te convido a se tornar membro do canal aqui em Seja Membro. E o que você vai encontrar aqui na minha área de membro? Mais de 100 vídeos, bem mais de 100 vídeos exclusivos. Mais de 70 postagens. Toda semana eu faço postagens exclusivas, trazendo insights, movimentos que eu faço na minha carteira pessoal de investimento. Também trago notícias exclusivas. Tem aqui minha carteira no Investidor 10 e tem a minha planilha de valor intrínseco. Luan, o que é o valor intrínseco? Tem diferença para preço teto, preço alvo? Não tem. O preço alvo é a terminologia, digamos, oficial adotada pelos analistas de investimento. O valor intrínseco é a terminologia mais usada pelo Buffett, que é oriunda do quê? Oriunda do Benjamin Graham. Preço teto é uma terminologia mais abrasileirada. Não tem distinção nenhuma. É o preço máximo que eu pagaria por um ativo, de acordo com as premissas que eu adotei para chegar naquele valor. Só que você não compra no preço máximo. Eu compro abaixo disso, porque eu preciso de margem de segurança. E aí você consegue verificar ali na planilha de valor intrínseco de mais de 40 ativos, que eu mais acompanho e aqueles que estão na minha carteira, essa margem de segurança. Portanto, teste a minha área de membros. Deixa eu te mostrar aqui os últimos vídeos que eu postei para os membros. Vou clicar aqui em só para membro. Falei sobre a Sanepar. Que doideira, né? A ação ter subido pós publicar um resultado de prejuízo. Expliquei isso. Expliquei. Banrisul, Grupo Mateus, Unifique, Engie, Lojas Renner. Tratei da Allos aqui. Banco Inter, que está apanhando bastante no mercado. Então, várias análises exclusivas aqui. E o melhor, se você gosta do meu trabalho, você vai ser muito mais recomendado. Os meus vídeos vão ir muito mais aparecer para você no seu celular, na sua televisão, qualquer lugar que você use para assistir YouTube. Porque quando você se torna membro, aí o YouTube começa a te notificar muito pelo alto interesse. Porque eu já vi muita gente falando, não tô recebendo vídeos do Luan. Então, é porque mesmo que você esteja inscrito e até com o sino ativado, isso não garante a recomendação do YouTube. Então, tem esse outro detalhe também. E você pode cancelar a qualquer momento. No mais, agora tem aqui uma novidade no Investidor 10, que é uma comunidade. Dá uma olhada lá, vê se faz sentido, você troca uma ideia, pede para alguém olhar um ativo. É uma troca de ideias, né? Porque você sabe, investir no Brasil é um ato de solidão. Pelo menos aqui nesses grupos você consegue trocar umas ideias. Isso aqui é gratuito. No mais, qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!